A Páscoa, gente, não começa na cruz, né? Ela começa no Êxodo. E só entende a morte de Yeshua, de Jesus, quem entendeu o primeiro cordeiro do Pêssar que está em Shemot, capítulo 12. Então hoje eu quero te mostrar a beleza do Pêssar, que é a Páscoa bíblica, né? Fazendo uma construção do Êxodo até Yeshua, Jesus. Porque a cruz, ela não pode ser entendida fora dessa história. Porque tudo começa aqui no Shemot, em Êxodo 12. Israel está lá no Egito, debaixo de escravidão. E Deus anuncia que vai trazer juízo sobre o Egito e libertação, né, para o seu povo. E é nesse contexto que nasce o Pêssar, né, a Páscoa. Aqui não é primeiro tradição, é redenção, é livramento, é a noite em que Deus tira Israel da casa da servidão com mão forte. Deus manda separar um cordeiro, em hebraico, ser. Lembra ser de Pêssar? E esse cordeiro não podia ser qualquer um. Ele tinha que ser macho, de 1 ano e sem defeito. Ou seja, limpo, puro, íntegro, aprovado para aquele momento santo. Depois, o sangue desse cordeiro era colocado nos umbrais das casas. E aquele sangue era sinal de quê? De livramento diante do juízo. Onde o sangue estivesse, haveria preservação. Pêssar já nasce ensinando que redenção custa sangue, gente. Que livramento passa por substituição. E que Deus mesmo provê o meio da salvação. Naquela mesma noite, né, o cordeiro tinha que ser comido assado no fogo, com matzot, que são os pães, né, sem fermento, e com ervas amargas. As ervas amargas, elas simbolizavam a dureza da escravidão. O matzot, né, que são os pães, eles lembram a pressa da saída. E por isso, em Deuteronômio, chama esse pão de pão da aflição. Não era refeição comum, sabe? Era uma refeição de libertação. E tem um detalhe que é muito forte, né, no texto. Do cordeiro pascal, nenhum osso podia ser quebrado. Lembra que não quebraram os ossos de Jesus? Isso não é detalhe decorativo, gente. Isso faz parte do padrão do Pêssar. O cordeiro da redenção tinha que permanecer inteiro, intacto. Além disso, Pêssar não era só para ser vivido uma vez e depois esquecido. Em Êxodo 13, Deus manda que essa história seja contada aos filhos. Ou seja, o Pêssar é redenção e também é memória. Israel tinha que ensinar geração após geração. Eu faço isso por causa do que o Senhor fez por mim quando me tirou do Egito. Agora, com isso em mente, vamos passar, né, para a nova aliança, para Yeshua, Jesus. Em Lucas 22, o texto é claro. Chega o dia dos pães, né, sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa devia ser sacrificado. Yeshua manda separar a refeição para comer o Pêssar. Então entenda isso bem. Yeshua, Jesus, não está numa refeição qualquer. Ele está na mesa de Pêssar. Ele está dentro da moldura do Shemot, do Êxodo. E é exatamente nessa mesa que tudo ganha profundidade messiânica. Porque no Êxodo, o cordeiro era sem defeito e Yeshua é apresentado na Nova Aliança, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, como cumprimento pleno desse padrão. Não é um cordeiro qualquer.
mas o cumprimento do Cordeiro limpo, puro, sem mancha, separado para a redenção, o nosso Messias. No Êxodo, gente, o sangue do Cordeiro protegia da destruição. Em Yeshua, né, Jesus, o cálice é associado ao sangue da nova aliança. Ou seja, a redenção do Egito apontava para uma redenção maior. A primeira Páscoa libertou Israel de Faraó. O cumprimento messiânico mostra a libertação em sua profundidade máxima, né? No Êxodo, a refeição era com pão sem fermento, isso todos sabem. E Paulo, presta atenção, quando Paulo explica o Messias, ele usa exatamente essa linguagem, diz: Messias, nosso Pêssar, Páscoa, foi sacrificado por nós. E logo em seguida, ele liga isso aos pães sem fermento, dizendo que essa festa fala de sinceridade e verdade. Então, Yeshua não cumpre só a morte do Cordeiro, ele cumpre também o chamado à pureza que o Pêssar carregava. Bem, e agora vem um dos pontos paralelos que eu mais gosto e acho um dos mais fortes, né? No Êxodo, nenhum osso do Cordeiro poderia ser quebrado. E em João 19, quando Yeshua está na execução, os soldados não quebram seus ossos. Lembra disso? E João diz claramente que isso aconteceu para quê? Para que se cumprisse o que estava escrito. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é forte, né? Eu gosto. Porque o Novo Testamento está dizendo: voltem para o Pêssar, olhem para o Cordeiro. Então, quando Yeshua toma o pão e depois o cálice, ele diz: façam isso em memória de mim. Ele está falando dentro da memória de quem? Do Pêssar, da Páscoa. Ele não está apagando o êxodo Shemot. Ele está mostrando que o êxodo apontava para ele. A memória da libertação do Egito agora ganha sua leitura messiânica no próprio Messias. Por isso, gente, a Páscoa é tão importante para todos nós. Porque ela marca a noite em que Deus tirou o povo do Egito, mas também aponta para o Messias. E Yeshua morre como um cumprimento, né, desse padrão pascal. O cordeiro sem defeito, o sangue para livramento, o pão da aflição, a pressa da redenção, a memória, né, para as gerações, e até o detalhe impressionante de nenhum osso quebrado. Isso impressiona muito. Então, Pêssar não é uma festa pequena. É uma das revelações mais lindas da nossa Escritura Sagrada. Ela começa no Egito, atravessa a memória de Israel e chega até a mesa de Yeshua, de Jesus, e encontra o seu cumprimento no Messias. A primeira Páscoa foi a saída da escravidão. A Páscoa de Yeshua, Jesus, é o clímax dentro desse caminho redentivo. E talvez a pergunta mais forte seja esta: se o próprio Yeshua, Jesus, escolheu a mesa de Pêssar para revelar o sentido da sua entrega, como alguém pode querer entender a cruz sem voltar ao Shemot, ao Êxodo?